Olá, amigos do Casimiro FC. Deixe o like e se inscreva no canal. Casimiro, mesmo estando de férias, comentou sobre a derrota do Vasco sobre o Botafogo. Em seu grupo no Instagram denominado Casimigos, Casé escreveu: "Obviamente o Vasco da Gama não iria me deixar viajar em paz. Estou aqui me emputecendo do outro lado do oceano." Na entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz falou que a culpa do Vasco perder o jogo foi exclusivamente dele e não dos jogadores. Veja. Queria saber como é que você interpretou a partida de hoje. O Vasco sofreu muito problema defensivo, principalmente com bolas enfiadas nas costas dessa linha de defesa. Queria ver como é que você enxergou isso. Bom, acho que o placar de 3-0 refletiu que foi o jogo. O Botafogo, tirando os minutos iniciais do jogo, que o Botafogo estava respeitando bastante, a gente estava com controle sem agredir muito, máximo até 10 minutos do jogo. Depois o Botafogo foi dominante, a gente marcou mal e jogou mal. Então o placar refletiu que foi o jogo, e eu sou o grande responsável por isso, porque foi uma partida que a gente praticamente não teve chance de ganhar o jogo. Eles criaram mais que a gente, eles finalizaram mais, acho que tiveram também mais posse, marcaram melhor, fizeram mais falta na hora que era fazer falta. Então foi uma partida que, uma vitória meio inquestionável. Nos jogos passados, conversamos muito, falando contigo em entrevista, falando sobre o Barros e o Hugo Moura, que deram mais sustentação à defesa. O que está acontecendo que não tem mais essa dupla no meio campo? A gente não está vendo mais eles jogando. E o Vasco começou a tomar gols em partidas aí. Em qualquer momento eles podem jogar juntos, mas a gente não tomou o gol só porque saiu o Hugo Moura. Agora também não tem mais aquela história que a gente não sofria gol quando o Barros saiu jogando, que a gente gosta de acreditar nessas coisas infantis. Então, até outro dia parecia que o... Como é que é? Há mais sustentação, mas assim, o time não vive só de sustentação. Se uma hora eu achar que isso vai fazer o time não é só sustentação. O jogador da posição é o Tietê, nada impede de jogar o Barros com o Hugo Moura. Nada impede. Tem sustentação, o Hugo Moura foi expulso contra o Fortaleza, jogamos com o jogador a menos, o Tietê naquele jogo fez uma partida muito boa, jogamos com o jogador a menos e tivemos sustentação, o jogador a menos. Então não é só porque joga os dois que poderia ter um pouco mais de sustentação, a gente poderia, mas não era isso. O jogo de hoje não é muito simples, foi isso. Se foi só botar os dois, a gente vai resolver o problema. A gente hoje abriu o meio, muito meio, abriu o meio, não é os volantes, tem a ver com os volantes, tem a ver com o sistema como um todo. A gente identificou o jogo do Botafogo, é um jogo diferente do que eles estavam jogando antes, tem mais ideias do novo treinador, tem muito jogo pelo corredor central, a ideia era fechar o centro do jogo. A gente tomou muita bola dentro, tínhamos que correr para trás, então a gente estava lento para se articular. Então assim, se de repente joga os dois, a gente poderia ter perdido. Diniz se exaltou com o repórter ao perguntar o porquê não tirar o Tietê. Confira. Diniz, boa noite. Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Você respondeu para o amigo Sérgio falando de sustentabilidade, né, entre Hugo Moura e Barros formando a dupla de volantes, mas vai um pouquinho mais além disso, porque com os dois você também otimiza o setor ofensivo, né, dá mais liberdade para o Coutinho, mais liberdade para a ultrapassagem de laterais, e os jogadores do setor ofensivo ficam mais à vontade, sabendo que tem dois volantes de contenção. Duas escolhas suas para esse jogo contra o Botafogo foram muito questionadas pelo torcedor. A primeira, o Tietê, e a segunda, o Pablo Verratti. Eu queria saber se, como você já falou em algumas coletivas que você é muito mais sentir do que razão, eu queria saber se a escolha pelo Tietê vem de alguma dívida sentimental do passado. E eu estou falando isso para levantar a bola para você tirar isso de polêmica que já está acontecendo lá fora. Tá? E outra, se o Verratti, a hierarquia no elenco faz também ele ter uma titularidade forçada. Obrigado. Eu acho que as duas perguntas, hoje você deu uma... mas deu uma exagerada hoje, hein? Deu uma exagerada. Mas eu vou te responder. Você acha que eu vou colocar o Tietê porque eu tenho uma dívida com o Tietê? Assim, mas a torcida, pelo perfil que eu tenho, que eu demonstro no campo, a torcida pode até querer saber. Eu não acredito que a torcida do Vasco, de maneira geral, ache uma coisa dessa. Nem se ele fosse meu filho, vai jogar os caras que eu acho melhor. O Tietê, eu vou repetir para você. O Tietê, 2 meses atrás, ele estava todo o jogo entre os 3 melhores jogadores do time. Ele é o jogador da posição e a gente assim quer que o Tietê volte a jogar do jeito que ele está jogando. Isso não quer dizer que o Tietê vai ser titular sempre, mas se eu tiver que tirar, vou tirar a hora que eu acho que tem que tirar.
Então, assim, isso é uma coisa meio risível, falar uma coisa dessa. Não é que eu nunca fiz e nunca vou fazer um troço desse. Não tem a mínima chance. A outra pergunta, o que foi que você fez? A do Veguete. De novo, você pergunta bastante sobre o Veguete. O Veguete, ele fez 2 gols contra o Red Bull Bragantino. E para o Veguete conseguir produzir no jogo de hoje, ele foi o cara mais sacrificado. Porque assim, a gente jogou mal, a gente marcou mal e a gente não produziu. É um cara assim, a gente precisava... Seria justo cobrar o Veguete se a gente tivesse produzido bastante e ele não tivesse tido chance de gol, tivesse errado o gol. Então é muito injusto cobrar o Veguete no jogo de hoje, na minha opinião. Porque se fosse ele, qualquer outro centroavante, a gente não produziu, a gente marcou mal, o Botafogo teve mais posse que a gente criou pouco, a gente cruzou pouco. Então, para um centroavante hoje, ia ser difícil ele aparecer no jogo de hoje. Ele jogou, como foi em Bragança, com a minha expectativa da gente conseguir produzir para ele poder finalizar. Do jeito que a gente jogou hoje, ia ser muito difícil o Veguete aparecer de uma maneira positiva no jogo. Bem como um camisa 9, que é a principal característica ofensiva, é um jogador de duelo, um jogador que faz gol, um jogador que ganha bola na cabeça e que precisa de bolas bem cruzadas na área para ele poder aparecer mais no jogo. Vamos lá. É o seguinte, e a briga pela Libertadores, né, meu povo? A gente vai... o Vasco faz um recálculo de rota aí, porque o Vasco, em dado momento, no final de semana, acontece, se o Vasco vencesse o São Paulo em casa, poderia. Aí tinha o confronto direto com o Botafogo, ele poderia ter encostado com o Botafogo. O Botafogo teria 48 e o Vasco teria saltado para os mesmos 48 e teria passado o Botafogo em número de vitórias. Dava para sonhar com vaga na fase de grupo já da Libertadores. Acho que é um recálculo de rota nesse momento. Libertadores ainda uma possibilidade, mas via pré-Libertadores. Pergunto para vocês, quem está mais com cara de que vai chegar? E acho que o G4 tem uma briga ali, o Bahia pode chegar, acho que o Botafogo ainda pode chegar. Bom dizer, né, William, que agora a gente pode falar para a vaga direta em G5 Sim. e para a vaga pré-Libertadores G7, possivelmente G8. Possivelmente G8. Então aí é que tá a briga? Ou tem alguém 11º, 12º ali que ainda dá para encaixar? Vamos separar. Briga pelo G5 e a briga pelo G7, G8 que seja. Eu acho que a briga pelo G5 vai até... Peraí, que agora dá para pôr a telinha. Vamos pôr a tela de novo, meu povo, para ajudar essa colinha é sendo fundamental. generoso o Fluminense. Sendo muito generoso colocando o Fluminense nessa briga. A realidade é até eu vou com a minha colinha aqui. Eu vou com a minha colinha aqui. O pessoal vê os gols aí da vitória do Botafogo sobre o Vasco, 3-0. É o seguinte. 52, Fluminense, o Bahia está na 5ª colocação. Isso. Botafogo 51 está em 6º, está evidentemente nessa briga com o Bahia, né? E aí você tem o Fluminense com 47, que ainda vai jogar agora contra o Mirassol nessa quinta-feira. Acho que sim, porque eu também não vejo força. Embora a pontuação não seja um absurdo imaginar o São Paulo chegando com 45, são 7 pontos, mas não vejo força na comparação do São Paulo com os rivais acima dele. Nenhum no Morumbi. Tem um a menos que o Fluminense, nenhum no Morumbi. Então, acho que de fato a briga por G5 vai até o Fluminense. E a briga pelo G7 ou G8, essa vai até o Corinthians. Corinthians em 10º. Então, o Atlético vai, já começa a pensar na Sul-Americana. Tem um jogo a menos. Um jogo a menos, é. Galo. O Galo vai ter aquela coisa também de ver como vai ser a Sul-Americana, né? E o que vem depois dela. Porque a Sul-Americana tem uma final antes da final da Libertadores. Já pode dar essa vaga. E aí você tem, acho que se não me engano, 3 rodadas depois, né? Da final da Sul-Americana. O Flu tem um jogo a menos em relação ao Botafogo, que é o 6º. E o Flu poderia ir a 50 pontos e entrar numa briga com o Botafogo e até o Bahia por uma vaga na Libertadores da América. Direta, né? Direta. Sim, talvez, né? Direta porque... Na fase de grupos. Porque porque você vai no direto. Direto é G5 G5 agora. Então o Bahia tem Botafogo 52, Botafogo 51, Fluminense pode ter 50. Só para te ajudar, Calçade, os próximos 4 jogos do Fluminense: Mirassol amanhã, Cruzeiro fora, difícil. Clássico contra o Flamengo e jogo contra o Palmeiras no Allianz. Meu Deus do céu, repete isso? Realmente. A gente tá falando da sequência do Santos. Mirassol amanhã, Cruzeiro fora, Clássico contra o Flamengo, Palmeiras no Allianz. Tá, e o São Paulo vai ter o Bragantino na Vila Belmiro no próximo final de semana, volta da data FIFA, tem clássico contra o... Aí depois tem o Juventude, aí volta da data FIFA, né? Tem o jogo contra o Corinthians e depois tem um confronto direto com o Fluminense.
que é na Vila, ou é fora? Não, é fora, é no Maracanã. O jogo contra o Juventude, onde ele manda, eu não sei onde vai ser, provavelmente na Vila Belmiro. Então mantenho até o Fluminense brigando pelo G5. Se fosse na Vila, acho que até pela diferença de jogos, a tabela do Fluminense é bem mais complicada que a do São Paulo, mas acho que se fosse... No confronto direto ali, você acha que... E aí? Eu acho que você não pode descartar o Fluminense com 47 pontos e um jogo a menos para aí a briga pelas primeiras 5, 6 posições. E não coloco o São Paulo nessa briga, muito difícil. Concordo com o Jean pela força da equipe, pela inconstância e porque não joga mais no Morumbi. Talvez jogue a última partida, mas não joga mais no Morumbi. Eu acho que a briga do São Paulo é realmente assim, pela 7ª posição. A 6ª é difícil, mas ainda dá para lutar mais do que isso. O Cruzeiro, para mim, é o impossível. grande favorito da Copa do Brasil. Isso aí pode passar muita coisa. O Cruzeiro decide a vaga na semifinal em Itaquera. Mas você acha grande favorito? Eu também não gosto do Pedro, não. Cruzeiro é melhor que o Corinthians, eu concordo. Cruzeiro, Corinthians, Fluminense. Mas favorito, não. Entre os 4 é o que eu dou maior percentual, mas é pouca a diferença. Eu acho, não consigo dar grande favorito. Eu não sei se o São Paulo não está nessa briga. Francamente. Pela 7ª vaga? Não, pela 7ª posição está na briga. Não, tem que ser pela 5ª. A gente está falando brigar por vaga direta. Pela 5ª vai ser meio 7 pontos atrás do Bahia? É complicado, hein? Difícil. Não, tô falando pela 5ª é difícil. Pela quantidade agora, disputa... E pelo que se joga, pelo que se faz. Porque até o Fluminense, para mim, pela pontuação, é um pouco diferente do que esperar dele dentro de campo, diante de oscilação. Tem uma diferença para mim. Mas ainda acho que tem muita coisa aberta ali. Estou muito curioso pro Mirassol e que seja premiado em sustentar essa reta final de campeonato. Parece que a todo momento a gente está ali querendo entender, está sustentando, agora faltando para ele. O Mirassol é incrível, cara. Ele tem o mesmo número de derrotas do Palmeiras e do Cruzeiro, só perdeu 5 jogos do campeonato. A campanha absurda. Porque é muito merecido. E está invicto em casa. E acho que aqui também na campanha. Sinceramente, claro que para o Mirassol é muito mais legal a vaga direta, mas ainda que a vaga não seja direta, e aí a gente está falando de 9 pontos de vantagem, né, para sustentar a vaga que não seja direta, já seria um feito absurdo, né? Outra coisa, o Vamos Bahia, encerrar. Rapidamente, Pode o Bahia falar. é o líder do campeonato dentro de casa em pontuação. Sim. O Bahia ainda joga em casa contra o Sport, contra o Vasco e contra o Fortaleza. É muito difícil tomar a vaga do Bahia. Bom, vamos terminar o programa. É bom lembrar esse confronto Fluminense e São Paulo, hein? Valendo de repente essa vaguinha na Libertadores. É curioso.